Bom, vamos entender agora o que é o registro K200 estoque escriturado. Tá? Primeiro, uma apresentação geral. Tá? Então, esse registro é denominado como estoque escriturado e ele apresenta o saldo em estoque de cada produto no último dia do período de apuração do bloco K, incluindo o código do produto, a quantidade em estoque, o indicador do tipo de estoque e o código do participante nos tipos de estoque 1 e 2. Os tipos de estoque possíveis são 0, estoque de propriedade da empresa e em seu poder, 1, estoque de propriedade da empresa e em poder de terceiros, e 2, estoque de propriedade de terceiros e em poder da empresa. Tá? Então, nos tipos de estoque 1 e 2, tá? É necessário informar o código do participante. Tá? Então, no tipo de estoque 1, esse código participante trata-se da pessoa que está com a posse do estoque, que é de propriedade da minha empresa. E no tipo de estoque 2, esse código do participante indica a pessoa que detém a propriedade do estoque e que está em poder da minha empresa. Ok? Quais são os campos do registro K200? Tá? Primeiro, a data do estoque final. Tá? Então, essa data do estoque final, uma consideração importante aqui, é que ela tem que ser sempre igual à data final da apuração do bloco K. Então, nós já vimos em outros artigos aqui no manual do usuário que o período de escrituração do bloco K, ele normalmente se inicia no primeiro dia do mês e termina no último dia do mês. Tá? Então, na grande maioria dos casos, a data do estoque final, escriturada aqui, ela vai ser a data do último dia do mês. Tá? Então, na grande maioria dos casos, a informação apresentada aqui no K200 vai ser a quantidade em estoque do produto no último dia do mês de apuração do bloco K. Ok? Nós temos o campo código do item. Tá? Então, duas considerações importantes aqui. Primeiro, relacionado ao tipo de produto. Então, os tipos de produto possíveis, né, que podem ser escriturados aqui no K200 são 00, mercadoria para revenda, 01, matéria-prima, 02, embalagem, 03, produto em processo, 04, produto acabado, 05, subproduto, 06, produto intermediário, ou 10, outros insumos. E a segunda consideração importante é que esse produto ele deve estar presente no registro 0200, que é a tabela de identificação de produtos. Outro campo é a quantidade em estoque. Tá? Então, esse campo aqui informa a quantidade, o saldo, né, em estoque desse produto na data do estoque final. Essa quantidade ela tem que ser maior ou igual a 0, tá? Não são admitidas quantidades em estoque negativas, tá? Do ponto de vista aí do SPED fiscal. Tá? Um ponto importante aqui é que quando a quantidade é 0, a escrituração do K200 ela se torna opcional, tá? Para todos os produtos com quantidade em estoque igual a 0. Você pode escriturar se você quiser, isso não vai gerar nenhuma rejeição. Mas se você não escriturar, o fisco vai assumir a quantidade em estoque igual a 0 para todos os produtos não escriturados no K200. Ok? E outra consideração importante é que essa quantidade em estoque ela não leva em consideração a quantidade de produtos em elaboração. Tá? Importante não
isso aqui ficar bem claro, tá? Então essa quantidade em estoque é a quantidade em estoque de produto acabado, quantidade acabada de estoque ali que não está em elaboração, tá? Então se eu abro uma ordem de produção para fabricar, por exemplo, 100 unidades do produto XP1, tá? Enquanto esse produto não for reportado para o estoque, enquanto não fizer um reporte da produção nessa ordem de produção, não há de se falar em quantidade acabada em estoque, tá? Essas 100 unidades do produto XP1 elas estão em elaboração e elas não são escrituradas aqui no registro K200, tá? Elas só serão escrituradas no registro K200 quando esse produto for reportado para o estoque, quando eu fizer o reporte da produção desse produto e ele entrar no estoque, ok? Outro campo importante, indicador do tipo de estoque, tá? Então os valores possíveis para esse campo são 0, estoque de propriedade do informante em seu poder, 1, estoque de propriedade do informante em posse de terceiros, e 2, estoque de propriedade de terceiros em posse do informante. E por fim, nós temos o campo código da pessoa do participante para os tipos de estoque 1 e 2. Tá? Então esse campo ele só tem o preenchimento obrigatório para os tipos de estoque 1 e 2, tá? Que são os tipos de estoque estoque de propriedade do informante em posse de terceiros e estoque de propriedade de terceiros em posse do informante. E outra consideração importante é que o código da pessoa escriturada nesse registro deve estar presente no registro 050, que é a tabela de cadastro de participante, tá? Do bloco 0 aí do SPED fiscal. Avançando um pouquinho mais, vamos falar aqui sobre a importância do registro K200. Nós entendemos que o registro K200 é um registro-chave do bloco K, pois através desse registro é possível auditar a coerência entre as seguintes informações: o saldo em estoque escriturado, 2, as movimentações de produção, consumo e reclassificação informadas no bloco K, e 3, as movimentações de entrada e saída informadas no bloco C do SPED fiscal, tá? Então, para ficar claro como essa auditoria pode ser feita, é importante entender a equação abaixo. Então, o saldo em estoque escriturado no período anterior, tá? Mais as entradas por documentos fiscais escrituradas no bloco C do SPED fiscal, mais as entradas escrituradas no bloco K, menos as saídas por documentos fiscais escrituradas no bloco C, menos as saídas escrituradas no bloco K, tem que ser igual, tem que necessariamente ser igual ao saldo em estoque escriturado no período atual, tá? Então perceba que a aplicação dessa equação é um recurso de auditoria muito forte do fisco, né, em relação às informações prestadas, tá? Então se eu estou prestando, se a minha empresa está prestando a informação do saldo em estoque no último dia de apuração a cada mês, essa equação aqui ela tem que ser validada, tá? Qualquer variação de saldo em estoque de um mês para o outro, ela deve ser justificada por entradas e saídas escrituradas no bloco C, né? Então, entradas e saídas realizadas através de documentos fiscais ou entradas e saídas escrituradas no bloco K. Tá? Então, resumindo, qualquer variação de estoque que aconteça do produto, ela tem que ser explicada por documentos fiscais escriturados no bloco C ou movimentações escrituradas no bloco K. Tá?
Agora vamos entender quais são as entradas e saídas que podem ser escrituradas no bloco K. Então nós já apresentamos diversos artigos, né, explicando todos os registros do bloco K, e aqui a gente tem um resumo, né, de todas as entradas e saídas que podem ser escrituradas no bloco K. Então, primeiramente, as entradas. Tá? Então, quais entradas podem ser escrituradas no bloco K? Primeiro, lá no K215, a quantidade de itens de destino na desmontagem de mercadorias. É uma entrada. Né? Quando eu desmonto uma mercadoria, eu tenho a entrada de itens de destino no estoque. No K220, a quantidade de itens de destino na reclassificação de produtos. Também é uma entrada. O K230, a quantidade de itens produzidos na produção interna. O K250, a quantidade de itens produzidos na produção em terceiros. São entradas. O K260, a quantidade de itens que retornaram ao estoque no reprocessamento barra retrabalho. Tá? Então, no reprocessamento barra retrabalho, eu requisito um item para ser reprocessado, retrabalhado, e esse item depois ele retorna ao estoque. Esse retorno ao estoque é uma entrada. K265, a quantidade de itens consumidos que retornaram ao estoque no reprocessamento barra retrabalho. Então, quando eu tenho uma ordem de reprocessamento barra retrabalho, podem ser aplicados insumos, né, nesse reprocessamento. Esses insumos eles são consumidos e parte deles pode retornar ao estoque. Quando eles retornam ao estoque, trata-se de uma entrada. O K291, quantidade de itens produzidos na produção conjunta interna. E o K301, quantidade de itens produzidos na produção conjunta em terceiros. Ok? Então, essas são todas as entradas possíveis do ponto de vista do bloco K. Tá? Então, todas as entradas escrituradas no bloco K, que são apresentadas aqui nessa equação, aqui em cima, elas devem ser escrituradas necessariamente nesses registros aqui apresentados no artigo. Agora vamos falar das saídas escrituradas no bloco K. Então, primeiramente, eu tenho aqui K210, quantidade de itens de origem na desmontagem de mercadorias. Tá? Então, na desmontagem de mercadorias, eu faço a saída, por exemplo, de um equipamento do estoque, vai ser desmontado e vai dar entrada em componentes. Essa saída do estoque é registrada no K210 e trata-se de uma saída. K220, quantidade de itens de origem na reclassificação de produtos. Então, a reclassificação de produtos, eu tenho sempre um item de origem que sai do estoque e um item de destino que entra no estoque. Então, o item de origem trata-se de uma saída escriturada no bloco K. K235, quantidade de insumos consumidos na produção interna. K255, quantidade de insumos consumidos na produção em terceiros. K260, quantidade de itens que saíram do estoque no reprocessamento barra retrabalho. Então, na ordem de reprocessamento, eu vou requisitar um material que vai ser reprocessado, ele vai dar a saída do estoque. Esse material que vai ser reprocessado, essa saída é escriturada no K260. K265, quantidade de itens consumidos no reprocessamento barra retrabalho. Reprocessamento barra retrabalho, eu posso ter o consumo de alguns insumos nesse reprocessamento. Quando eu tenho um consumo desses insumos, eles provocam uma saída do estoque, escriturada no K265. K292, quantidade de itens consumidos na produção conjunta interna. E K302, quantidade de itens consumidos na produção conjunta em terceiros. Tá? Então, essas são todas as saídas possíveis escrituradas no bloco K. Tá? Então, todas as saídas aqui, esse item aqui da equação, né, saídas escrituradas no bloco K,
elas devem necessariamente ser escrituradas em um desses registros que foram apresentados aqui no artigo, ok? Em outros artigos deste manual do usuário, vamos entender que é possível efetuar correções nos apontamentos de entradas e saídas no bloco K e no estoque escriturado. A gente vai falar sobre isso no próximo artigo. Agora vamos entender um exemplo de escrituração do registro K200. Na verdade, nós vamos apresentar 3 exemplos de escrituração, tá, para os 3 tipos de estoque possíveis, que a gente já viu nesse artigo quais são os 3 tipos de estoque possíveis, né? Então, primeiro, para o tipo de estoque 0, estoque de propriedade da empresa em seu poder. Então, apresentando o exemplo de um produto acabado, código PA 001, fabricado pela empresa e em seu poder. Tá? Então, primeiramente eu tenho aqui a informação 30/09/2018. Essa é a data do saldo em estoque do produto PA1 em 30/9/2018. Essa data ela deve ser igual à data final do período de apuração do bloco K, e na grande maioria das vezes ela é igual à data do último dia do mês de apuração do bloco K. Aí eu tenho aqui o código do produto, tá, com estoque escriturado, é o PA1. Eu tenho aqui a quantidade escriturada, no caso aqui 25, poderia ser 25 unidades ou 25 quilos, né, depende da unidade de medida principal aí do produto, PA1. Então, isso significa dizer que eu tinha 25, vamos supor que seja unidade, eu tinha 25 unidades do produto PA1 em 30/9/2018 em estoque. Novamente aqui ressaltando que essa quantidade em estoque não leva em consideração o estoque de produto sem elaboração. Eu tenho o indicador do tipo de estoque 0, tá? Então esse indicador ele define que a quantidade em estoque escriturado do produto PA1 em 30/9/2018 é de propriedade da empresa e está em seu poder. E finalmente eu tenho o código do participante aqui, ele está vazio, tá? Esse campo. Eu tenho dois pipes aqui sem nenhum conteúdo dentro, então isso indica que o campo código do participante está vazio, e esse campo ele fica sempre vazio quando o indicador do tipo de estoque é 0. Tá? Então está correto esse campo ficar vazio, ser escriturado vazio aqui nesse exemplo. Agora vamos a um segundo exemplo, quando o tipo de estoque é 1, estoque de propriedade da empresa e em poder de terceiros. E aí nesse segundo exemplo aqui, vamos considerar o caso de uma matéria-prima com código MP1, comprada pela empresa, remetida para industrialização em terceiros e que ficou em poder de terceiros no último dia da apuração do bloco K. Tá? Então tem aqui o exemplo de escrituração. Vamos entender os campos apresentados. Primeiramente, 30/09/2018 é a data do saldo em estoque do produto MP1 em 30/9/2018. Eu tenho MP1, é o código do produto com o estoque escriturado. Eu tenho a quantidade de 70, vou imaginar que a unidade de medida desse produto seja quilo, então eu tenho 70 quilos em estoque do produto MP1 em 30/9/2018, em poder do terceiro, tá? O estoque de propriedade da empresa em poder do terceiro, e esse terceiro que está com esse estoque é a pessoa com código 250. A gente vai entender como que essa informação é apresentada daqui a pouquinho. Então tem aqui o indicador do tipo de estoque 1, tá? Então isso indica que a quantidade em estoque escriturada de propriedade da empresa está em poder de terceiros.
E por fim eu tenho o código do participante, 250, tá? Então esse código participante é o código da pessoa que está com a posse do produto MP1, que está com a posse desses 70 quilos do produto MP1, ok? E aí por fim vamos apresentar um último exemplo com o indicador de tipo de estoque 2, que é o estoque de propriedade de terceiros em poder da empresa. E aí nesse exemplo vamos considerar o caso de uma matéria-prima com código PK1 comprada por um cliente da empresa e remetida para industrialização na empresa e que ficou em poder da empresa no último dia do período de apuração do bloco K. Tá? Então está aqui um exemplo de escrituração. Vamos entender aí os campos apresentados nesse exemplo. Primeiramente o campo 30/09/2018, essa é a data do saldo em estoque do produto PK1 em 30/9 de 2018. Depois o código do produto escriturado. Tá errado aqui no artigo, tá pessoal? Vou corrigir. Aqui na verdade é PK1, tá? É o valor que está sendo descrito aqui. Eu vou corrigir assim que a gente terminar aí o treinamento. Então esse é o código do produto com o estoque escriturado. Eu tenho a quantidade aqui 40, vamos imaginar que a unidade de medida principal desse produto seja quilo, então seriam 40 quilos em estoque do produto PK1 em 30/9 de 2018, de propriedade da pessoa com código 480 e em poder da minha empresa. Tá? A gente já vai entender aí onde é escriturado esse código da pessoa aí 480. O indicador do tipo de estoque é 2, tá? Tá errado aqui também. Esse último exemplo aqui veio com alguns erros aí, peço desculpas. Então o indicador do tipo de estoque é 2, ele indica que a quantidade em estoque escriturada do produto PK1 em 30/9/2018 é de propriedade da pessoa, propriedade de terceiros, é da pessoa com código 480 e está em poder da empresa, tá? E por fim, o último campo aqui, 480, esse campo aqui é o código da pessoa que tem a propriedade do produto PK1, tá? Então esse estoque de 480 na verdade 40 quilos, né, do produto PK1, ele é de propriedade da pessoa com código 480 e está em poder da minha empresa em 30/9 de 2018.